Hoje, queridos, nós vamos dar continuidade a uma ministração aqui. Semana passada falamos sobre a verdadeira adoração e hoje nós vamos continuar neste tema, a parte 2 dessa mensagem. Eu confesso para você que preciso de muita misericórdia para terminar essa ministração hoje, porque aquilo que o Senhor foi revelando, foi mostrando, foi nos direcionando, foi ficando cada vez mais assim difícil. Mas eu sei que todo o acerto, tudo isso é necessário para nós. Amém? E eu vou pedir para você então abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 1. No livro de Levítico, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Vamos ler então a palavra. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isso é, de gado vacuum. Na minha tradução, que é a NVI, diz assim, seria gado bovino, e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, e a porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está sobre o fogo em cima do altar. Porém a sua frissura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o holocausto, sobre o altar. Holocausto é oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, pedir ao Senhor misericórdia. Meu Deus, assim de forma bem simples, nós clamamos assim pela Tua misericórdia nessa noite, pelo Teu amor, para que o Senhor, meu Deus, venha assim realmente falar com poder em cada vida, em cada coração, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e Te damos graça, pedimos que toda mente, todo entendimento seja levado agora diante de Ti, ó Pai, e que a Tua palavra alcance mesmo os corações, e como ela mesma diz, que ela venha fazer a divisão entre juntas e medulas, alma e espírito, e possa discernir a intenção do nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, como nós vimos na semana passada, quando nós pensamos em adoração, a primeira coisa que vem à nossa mente é música. Música lenta, geralmente, música lenta. A gente pensa que adorar a Deus e cultuar a Deus é apenas este momento aqui. Eu já vi pessoas que tinham aquele costume, o hábito, de quando ia para a igreja, ele não se preocupava em chegar um pouco mais cedo e, digamos assim, pegar esse momento da música, ou por não gostar, ou por não, assim, sei lá, de alguma forma as pessoas achavam que o mais importante era o momento da ministração da palavra. Quando nós falamos da reunião do culto, o culto é tudo isso, e não apenas uma coisa. O culto a Deus é
são as músicas, os louvores, são as ofertas, é a palavra, são as orações, isso é este momento aqui. Agora, queridos, a adoração a Deus, como nós temos visto aqui nesses dias, é mais do que música, é mais do que esse ambiente, é mais do que esse momento aqui. Adoração ao Senhor é mais do que tudo isso. Por isso que nós vimos também que a adoração é o que? Sacrifício. Adoração, prestar culto a Deus é sacrificar. Certo? Mas o que será sacrificado? Nós vamos entrar em algumas coisas hoje aqui. Semana passada nós falamos sobre cultura, até sobre isso falamos, sobre ritmos, né? E eu quero fazer assim colocar digamos um parênteses aqui, né? De que na semana passada eu falei assim, eu escuto música que nós fomos falando sobre vários ritmos. Falei até que se o cara ele tocar um funk, que for um funk ungido, né, por alguém que é santo, anda na presença de Deus, mas todo o ritmo que eu estou falando aqui, queridos, eu estou falando de música cristã. Eu tenho um hábito assim, no meu caso, eu gosto de rock, mas eu só escuto músicas evangélicas. E até por uma questão de opção minha, eu tenho um entendimento que música é adoração. Toda vez que você, como alguém já falou, toda vez que você coloca uma música, você está erguendo um altar, e eu tenho esse entendimento por a gente trabalhar com música, então eu tenho essa questão. Não abro mão disso, se alguém me perguntar, eu sempre indico isso. Mas assim, não é o ritmo, não é a música mais lenta, nada disso é adoração, é mais do que isso, queridos. Adoração é mesmo uma vida diante do Senhor. A adoração é uma vida dedicada a Ele. No texto que nós lemos aqui, nós lemos sobre uma prática da adoração dos filhos de Israel, que era o holocausto. Como eu não quero perder ninguém hoje à noite aqui, nessa questão histórica do que era o holocausto, nós vamos chegar a construir um conceito primeiro aqui, sobre o símbolo disso tudo. Porque quando a gente fala em holocausto, o que quer dizer? A palavra holocausto, ela quer dizer literalmente queimar por inteiro, queimar tudo. Holocausto quer dizer isso, queimar tudo. Era o tipo de sacrifício que era queimado totalmente diante do Senhor. Quando você lê o livro de Levíticos, ele vai ensinar, ele vai falar sobre as maneiras dos sacrifícios, mas assim, você tinha lá uma oferta pelo pecado, uma oferta pela culpa, e uma coisa e outra e tal, e seja em qualquer uma dessas situações, apenas uma parte do animal era apresentada. Mas no caso do holocausto, era apresentado todo o animal. Essa palavra, ela quer dizer que a pessoa vai subir, vai alcançar a dimensão, aquilo que Deus quer. Isso é holocausto, ou seja, um culto perfeito, à altura daquilo que Deus espera. Isto é holocausto. Está a prestar um culto, prestar adoração perfeita diante do Senhor. Isto é holocausto. Amém, queridos? Agora, uma coisa interessante que nós temos que considerar ainda aqui no início. Quando nós falamos nessas coisas referentes ao Antigo Testamento, eu tenho que entender que quando Deus ele começou a ensinar o povo sobre adoração, quando Deus começou a ensinar o povo sobre culto, quando Deus começou a ensinar o povo sobre o que era se colocar diante dele, tudo que Deus usou, tudo que Ele fez foi de forma didática. Tudo que Deus fez foi para ensinar as pessoas, e como eles não tinham nenhum pingo de entendimento, não sabia nada do que era adorar a Deus, Ele usou o que? Figuras. A palavra do Senhor nos diz, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, diz assim, olha, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos,
Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que isso quer dizer? Quando o Senhor ensinou o povo sobre matar um animal, colocar diante dele, tudo aquilo apontava para alguém. Tudo aquilo, porque todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Tudo aquilo estava mostrando Jesus. No decorrer dessa mensagem você vai ver isso, porque tudo se cumpriu em Cristo. A Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versos 23 e 24 diz assim: antes que viesse a fé, havia uma diferença no entendimento deles sobre o que era o andar na fé, ser salvo pela graça, por meio da fé, e a lei. Ele está dizendo, antes que viesse esta fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, até que fôssemos justificados pela fé. O que isso quer dizer? Como filhos de Deus, o Senhor Jesus, Ele não tinha vindo. O que é que Deus então nos deu naquele tempo? Ele nos deu a lei. E a lei serviu para nós de quê, querido? De professor, de babá. Tem uma diferença entre professor e babá, mas eram os dois juntos. A lei que nos governava, a lei que nos direcionava e a lei que nos ensinava. Mas a lei, ela só fazia tudo aquilo. Olha, todo o sacrifício, todo o ensino, tudo. Você vai estudar algo como o templo, o culto antigo, aí você vai ver uma coisa. Tudo fala Jesus, tudo mostra Cristo, tudo tem um significado e tudo aponta para Jesus. Então o holocausto que nós vamos ver hoje, nós vamos estudar sobre adoração, entender o que é o holocausto e ver o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, não o passado. O que esse sacrifício tem a ver conosco hoje. O que isso, que Deus queria ensinar para aquele povo tem a ver com uma verdadeira adoração. O Senhor vai nos ensinar, por meio da sua palavra, isso aqui. Então a primeira coisa que eu quero ver com você é que a verdadeira adoração, ela acontece por meio de uma identificação com o sacrifício de Cristo Jesus. A verdadeira adoração acontece por meio de uma identificação com o sacrifício de Cristo Jesus. Veja só, vamos para o texto de Levítico. Capítulo 1, no verso 4, diz assim: o homem então ele tinha que fazer o quê? Colocar a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Aquele animal representaria aquela pessoa. Ele colocava a mão, e a partir daquele ato era chamado de união. Quando ele colocava a mão, ele estava se unindo àquele animal. E ele confessava ali, ele falou: Senhor, eu vim aqui para te adorar, recebe o meu sacrifício. Era algo assim. Porque aqui eu estou falando de holocausto. Se fosse uma oferta pelo pecado, ele confessava o pecado com a mão na cabeça do animal. Deus, eu pequei, o cara roubou, eu falei, eu roubei, eu fiz tal coisa, recebe o meu sacrifício, a oferta pelo pecado. Mas o holocausto era só culto, era só adoração. Então ele falava assim: Deus, esse animal é minha adoração, recebe aqui diante de ti. E a partir daquele momento, o animal representaria a pessoa diante de Deus. O animal morreria, mas é como se aquele homem estivesse morrendo. O animal tomava o lugar da pessoa. Aí vem uma coisa aqui, o que isso tem a ver conosco? Querido, não existe adoração verdadeira, não existe adoração sem Jesus, sem uma identificação perfeita com Jesus. A palavra do Senhor nos diz, Romanos capítulo 6, do verso 4 ao 5, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos
uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos, olha, lembra do que eu falei, união? Se você foi unido com Ele na semelhança da sua morte, certamente será também na semelhança da sua ressurreição. Se eu estive unido com Cristo na semelhança da sua morte, se Ele me representou quando Ele morreu, a partir de agora Ele já ressuscitado, me representa diante de Deus, e eu não vivo mais uma vida para a morte, mas uma vida para Deus. Eu vivo para Deus. Não vivo agora condicionado a uma vida de morte espiritual, mas de vida espiritual, diante de Deus. Então, para adorar a Deus em perfeição, queridos, para que eu adore ao Senhor em perfeição, eu tenho que aceitar ser representado por Cristo. Não existe adoração sem Jesus. Se você quiser adorar a Deus, você tem que entender uma coisa. Por exemplo, uma pessoa fala assim: eu vou adorar. Aí ele pode fazer o que for, ele pode matar uma galinha, ele pode acender uma vela, ele pode fazer o que quiser, querido, mas tenha uma certeza: não existe adoração sem Jesus. Se não houver uma identificação com Cristo, sacrifícios hoje, nesse nível, que sejam deixados de lado, eu entenda e receba o sacrifício de Jesus, não acontece adoração, não acontece culto. Só existe adoração por meio de Jesus. Só existe adoração por meio dele. No Antigo Testamento, era um animal que morria, e aquele sangue derramado representava o meu sangue. Era isso. E por isso Cristo morreu, Jesus morreu para nos representar, irmãos. Ele nos morreu, tomou o nosso lugar, foi isso que Jesus fez. Levítico 1:5 diz assim: então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, os descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão do lado do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Está dizendo, então, aquele animal morreria, da mesma forma como Cristo morreu. Como eu falei, tudo mostrando e ensinando e apontando para Cristo. Se pela misericórdia de Deus, queridos, pela grande misericórdia, Ele aceita de nós uma adoração imperfeita, um culto, uma música, a nossa vida, que nunca vai ser perfeita, não é verdade? Não aqui nessa terra. Se por meio de Cristo aí, se através do que nós lutamos e fazemos, nós apresentamos algo imperfeito, por meio de Jesus, algo perfeito foi apresentado, vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, fala amém. A palavra diz, Hebreus 13, verso 15: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. Por meio de quem? De Jesus. Não há adoração sem Jesus. Por isso que tem coisa que é show, tem coisa que é luz, mas quando não tem Jesus, quando mostra Ele, quando não é Ele que cresce, sou eu, não há adoração. Pode balançar a galera, pode agitar todo mundo, mas o importante é que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça. Se não for assim, não é adoração, não é culto, não é louvor, não é nada disso. Segunda coisa, a verdadeira adoração, ela acontece quando nós andamos na luz. A verdadeira adoração, não apenas música, mas a vida de adoração acontece quando eu ando na luz. O que é isso? A Bíblia diz, verso 6, capítulo 1 de Levítico, está tudo aí. Depois trará, o animal foi morto, depois se tirará a pele do animal e será cortada em pedaços. Tem uma tradução que diz, esfolará o animal.
Quando é que a adoração acontece, queridos? Quando a imperfeição do meu coração é trazida à tona diante de Deus. Não estou falando diante dos homens. Eu às vezes tenho a necessidade de trazer a minha imperfeição diante dos homens. Se nós estamos, trabalhando com discipulado, tem momentos que eu entendo assim, que eu sento. Semana passada eu sentei com o meu pastor Marcos César, a gente ali viajando. Ele falou, velho, vamos ter o nosso momento aqui. E aí fui eu confessar pecado. Confessar a tentação é como alguém já disse, né? É melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Falar do que está na minha cabeça, o que eu senti. Falar das minhas imperfeições, das minhas mazelas. Abrir meu coração. E não apenas pecado, falhas, questionamentos. Falar disso, das imperfeições. Trazer tudo à tona. Trazer à tona. É por isso que durante muito tempo o pessoal falava assim sobre a questão de encontro, falava muito mal, mas quando a turma chega do encontro, chega todo naquele avivamento, sabe por quê? Você tem ali um tempo, você é levado ao entendimento de que deve abrir o seu coração, de que deve confessar os seus pecados, de que deve se apresentar diante do Senhor, sem medo, sem vergonha, porque nós seremos aceitos diante dEle. Então, queridos, se eu quero apresentar uma vida de adoração ao Senhor, se eu quero viver a adoração perfeita diante de Deus, eu tenho que andar na luz. O cara vai dizer, eu casado, cheio de segredo, meu celular tem uma senha poderosa, sabe, daquelas assim, tipo, que ninguém nem pode enxergar. Minha mulher não sabe, ninguém sabe daquilo que se passa comigo, do que se passa no meu coração. Tem tantos segredos, é tanta coisa, ninguém pode saber de nada. As ligações secretas, com quem eu falo, a maneira como eu lido com as coisas. A gente quer esconder tudo porque nós temos vergonha, mas só que a imperfeição, ela tem que ser colocada, sabe, diante de Deus, queridos. Não há perdão se não for assim como o holocausto esfolado. Esfolar quer dizer arrancava pele. Mostrar, você já viu, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um boi, sabe, todo despelado, todo esfolado, arrancado assim, quando mata e tal. É a coisa mais linda. É ou não é? Eu não vou nem falar de um ser humano. Mas um animal, você vê bonitinho, arranca o couro dele lá. E você vê como fica terrível, trazer imperfeição à tona. 1 João 1,7 diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, para que um sacrifício aconteça. Porque a adoração acontece, sabe quando, querido? No meio da comunhão. Por isso que eu te dizer uma coisa. Uma pessoa, ele pode até, digamos assim, ele está na igreja, ele está no meio. Se não houver comunhão no meio do povo, não tem culto, não tem adoração. Você chega num lugar, você chegar num lugar, você chegar num ambiente, e as pessoas elas não se falam. Eu passei uma situação assim, uma época, pastoreando no sertão, e tem uma época de política, eu peguei uma época de política lá, meu Deus do céu, chegou um momento que lá tinha 2 bancadas assim, ela era banco, não eram cadeiras, e chegou um momento que o negócio ficou tão feio que o povo de um partido sentava de um lado e do outro lado, e a religião está tão impregnada nas pessoas, as pessoas se ameaçavam na porta. Você toma cuidado, viu? Você apoiando esse cara aí, tá? Como te disser, nós vamos jogar você lá no meio dos matos. Professores que tinham na igreja, eles mesmos, parentes. Tinha uma irmã que ficou sem falar com a mãe. E esse povo chegava para mim, que vieram as eleições. E aí você viu, o povo sumiu,
Daqui a pouco voltou para a igreja, aquele pessoal estava ali e tal, né? Sumiu por causa das eleições, depois voltou, aos poucos foi voltando. Aí quando foi dando o final do mês, me perguntavam: ué, pastor, esse mês não vai ter ceia, não? Aí eu deixei passar um mês, aí veio o outro mês, me perguntaram: novembro, não vai ter ceia, não? Falei: só vai ter ceia aqui quando houver arrependimento. Então vamos cear aqui. Isso aqui virou o quê, irmão? Um ritual, as pessoas estão brincando. É um contra o outro, é pastor contra diácono, contra presbítero e aquela coisa, é uma rivalidade, tudo ali dentro. O irmão que não fala com o irmão, aquela bagunça, tudo dividido, tudo rachado, e nós estamos brincando, vai ser adoração, vamos prestar culto, vamos cantar louvores. Isso não existe. O texto que nós lemos diz que se alguém quisesse apresentar uma oferta, um sacrifício ao Senhor, teria que ser um sacrifício perfeito. Sem comunhão, não há culto, não há adoração. Não há. Não há adoração. É por isso, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção aqui. É por isso que é necessário arrependimento. Porque o arrependimento gera o quê? Tristeza pelo pecado. É necessário quebrantamento, porque o quebrantamento me leva a ter uma atitude diante do pecado. Aí eu confesso, eu reconheço, e eu busco mudança. Uma terceira coisa: a verdadeira adoração começa, ela acontece com mudança de mentalidade, mudança de mente. Levítico, capítulo 1, versos 8 a 9. Em seguida, lembra o que aconteceu? Coloca a mão na cabeça do animal. Depois, mata o animal, derrama o sangue diante do altar. Depois, esfola o animal. Depois, vem aqui em seguida, aí corta os pedaços. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura. E sobre a lenha que está no fogo do altar, as vísceras e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote queimará tudo isso no altar. É uma holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A primeira parte a ser colocada no altar, qual era? Cabeça. Coloca a cabeça. Vai queimar tudo, mas começa pela cabeça. Quando o Senhor Jesus ele foi interrogado sobre os mandamentos da lei, que todo mundo gosta de mandamento. Presta atenção. Nós queremos um tipo de religião que a pessoa ele vai chegar para nós e dizer: olha, você vai fazer assim, a partir de hoje aqui, ó, você quer cultuar a Deus? Então o culto é assim: você entra por essa porta, dá uma volta aqui, 7 voltas, e pronto, você está cultuando, você já vai ter tudo que Deus tem para você, você vai ter. Sabe, querido, nós não queremos viver uma vida de adoração, nós queremos uma troca. Nós aprendemos no meio da nossa caminhada, eu não sei quem foi que errou, quem foi que acertou, onde foi que tropeçaram. Mas de repente transformaram a vida e o evangelho numa troca. Santidade é troca, jejum é troca, até oração é troca. Se eu ficar mais tempo, eu vou lutar até Deus me dar. Nós estamos aqui esses dias, separamos aqui, são 21 dias, na verdade 22, de oração, todos os dias. As células pararam, amanhã inclusive estaremos aqui, orando, às 19h30. Durante todos esses dias estamos aqui orando,
Mas por que estamos orando? Porque eu entendo uma coisa, querido. Nós vamos orar até Deus pegar e responder, mover a sua mão. Não é isso apenas. Nós vamos orar e nós vamos buscar a face do Senhor, para que a presença dEle fique impregnada em nós, para que a graça dEle, o amor dEle, a manifestação do seu poder fique e permaneça em nós, porque nós precisamos dEle. E é por isso que eu oro, porque quando eu oro não é Deus que muda, eu que tenho que mudar. Daí que eu já vi tanta gente que fez, que pagou o preço, que orou. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Quando é que seu marido vai se converter? Porque o texto lá que não está aqui, 1 Pedro capítulo 3 diz que a mulher ganha um marido calada, vivendo uma vida santa. Quando o seu marido vai se converter? Quando você se converter. Quando você for crente. Quando você manifestar o poder de Deus e o amor de Deus, pode ter certeza. Confia na palavra e só espera o milagre, porque vai ser grande. Só isso. Porque, irmão, ontem eu estava conversando com uma irmã aqui. Quanto carrapato que o Senhor está tirando de nós. E todo dia parece que acha um. Porque tem que mudar nossa mente. A dificuldade é essa, a gente quer uma moeda. Mas o Senhor, Ele não tem para nós, sabe? Ele não quer assim uma moeda de troca. Você me dá o que eu quero, me dá música, me dá jejum, me dá campanha, me dá isso, me dá aquilo, eu dou tudo que você quer. O Senhor, Ele não, olha, escuta o que eu estou falando, nós estamos orando por um avivamento nessa nação. Esse avivamento vai vir sobre o Brasil. Mas antes que esse avivamento venha, muita fruta podre vai cair. Ministérios, pessoas, que você fala, meu Deus, até essa pessoa, porque o Senhor, Ele não aceita mais isso, Ele não vai assinar embaixo de quem anda com a vida errada. Porque se alguém não estiver disposto a confessar pecado e mudar, o Senhor vai trazer à tona. E sabe por que a igreja muitas vezes cai em descrédito? Porque as pessoas não suportam mais hipocrisia. Alguém que diga que ele é bom, que ele vai para o céu, todo mundo vai para o inferno, mas todo mundo sabe como é a vida dele. Ontem eu estava conversando com o Luquinhas, né, meu filho, a gente conversando ali, ele quer um jogo, tem um jogo que ele quer para computador. Pai, vamos comprar e tal, não sei o quê, e eu estava assim, investindo em outras coisas. Vamos aí, calma, Luquinhas. De repente ele falou, pai, achei na internet, R$6, está barato demais, a gente acha. CD, eu falei, não, tem uma coisa errada aí, Lucas. E esse jogo, R$6, não, tem uma coisa errada aí, meu filho. Quando ele foi pesquisar, o original era R$40. Aí eu falei, aí, tá vendo? Aí ele falou, pai, achei aqui, ó, baixar grátis. Aí ele falou assim, e a gente não pode... Aí eu falei, filho, mas isso aí não dá pra gente não. Ele falou, a gente não pode baixar grátis, instalar? Ele pensou assim, né, grátis. Eu falei, não, filho, isso aí grátis é pirata. Eu falei, pai, mas como é que consegue instalar? Eu falei, alguém mexeu no trem, botou um crack, alguma coisa aí, e o trem é pirata. Ele falou, então para nós não dá, né? Dá não, filho. Espera vir aí o recurso, você vai ter seu jogo. Aí ele falou assim, tá certo, não é. Eu falei, por quê? Ele me fez a pergunta. Por que a gente não pode instalar um jogo pirata no nosso computador? Eu falei, sabe, é por uma questão de caráter. Ele falou, caráter? Eu falei, o caráter de Cristo tem que ser formado em nós. Se Jesus tivesse um computador, ele não ia instalar um jogo pirata. O Senhor Jesus, quando foi interrogado sobre qual era o mandamento da lei, aí todo mundo queria saber, Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Mateus 22, 37, ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. O coração diz respeito
ao homem interior, ao nosso espírito, à alma, às nossas emoções. Mas ele também colocou aqui, porque ele estava repetindo o texto de Deuteronômio, ele colocou aqui, amar a Deus com o meu entendimento. Nós falamos agora sobre arrependimento. Arrependimento diz respeito ao sentir tristeza pelo pecado. O quebrantamento me diz respeito a ter uma atitude para com o pecado. E a mudança de mente diz respeito ao entender o porquê deste pecado. Deus tira uma mentalidade segundo este tempo, segundo esta era, e me faz pensar nas coisas do alto. Por isso que em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Pelo amor de Deus, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz, olha, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, ele quer mudar o meu entendimento, pensar de uma forma. Sem uma mudança de mentalidade, o nosso relacionamento com Deus, sabe, querido, ele não vai passar de emoção, vai se resumir àquele arrepio. O cara fala, rapaz, cheguei a arrepiar, mas arrepio nunca impediu ninguém de pecar. Ele peca arrepiado. Aliás, tem pecado que dá até arrepio, não é? A questão, tem gente que fica no nível da emoção. Ele ouviu uma palavra, alguém tocou a música, aquilo mexeu com ele, ele chorou. Puxa. Ai meu Deus, é os altos e baixos. No outro dia, ele já está lá de novo, na mesma prática, na mesma situação. A pessoa fica presa a um nível de relacionamento com Deus. Ele pode até se arrepender, mas ele faz de novo. Porque o máximo que ele consegue da alma é remorso. Sente mal por causa do pecado. Poxa, velho, estou sentindo mal por causa disso aí. Eu estou me sentindo mal por causa disso aí. Mas por meio do conhecimento da palavra de Deus, querido, vem a fé. Não é que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra. Pelo conhecimento de Deus vem a fé. E nós somos convencidos do pecado, Ele nos mostra. Mas não apenas o pecado, Ele nos mostra também a vontade do Pai, a vontade de Deus. E aí, quando nós abrimos mão da nossa vontade, por causa deste conhecimento, eu aprendi, então abro mão da minha vontade, por causa da vontade dEle, aí a adoração acontece. Ficou difícil agora, não foi? Por isso que uma grande falha, veja só, no texto que nós lemos de Levítico, diz que ele começava a queimar a cabeça, né? Queimava a cabeça, a gordura. A gordura é a parte boa, todo mundo quer a gordura, né? Tudo que é bom no Evangelho, a comunhão, o amor de Deus, a gordura. Mas queima a cabeça primeiro. Por último, queimava as vísceras. Aí o problema é que às vezes a pessoa está começando pelas vísceras. Que é isso, pastor? Não era para ensinar? Vamos ensinar então. Começar pelas vísceras quer dizer que ele estava começando pelo comportamento. Deus quer mudar a sua mente. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer que você o conheça. Jesus, quando veio, Ele é a palavra, amém, queridos? O texto diz, no princípio era o verbo. No grego, a palavra não é verbo, é logos. No princípio era o logos.
Logos era Deus e estava com Deus. Ele é o verbo. Na NVI diz, no princípio aquele que era a palavra. Não é isso? Ele que é a palavra, que é Deus e estava com Deus. Aí ele diz, a palavra então se fez carne. Os pais da igreja diziam que a palavra logos, verbo ou palavra, diz respeito à razão de Deus. Jesus então ele é a razão, ele é o entendimento, ele é a razão, ele é tudo e todo motivo por meio do qual o Senhor fez todas as coisas, é Jesus. Aí o que acontece? Ele quer nos dar este entendimento de quem é o Senhor, e este entendimento mudar a minha vida, mudar a minha mente, mudar o meu interior, mudar o meu comportamento. Mas o que nós somos ensinados? É como uma vez chegou o pessoal, uma igreja em Conquista, na verdade foi na Sinai de Conquista, e aí perguntou, para o pastor Nereu, uma pessoa chegou e perguntou, ei pastor, e aqui, como é que é? A gente pode fazer o que aqui? O que é que não pode? Ele falou, não pode pecar, o restante está liberado. Está proibido pecar, o restante aqui está liberado. A gente quer começar pela religião, o que não pode aqui? Não é? Cadê Eliana? Como é que foi? Um dia, pegou que um rapaz chegou lá, vê uma conversa dessa aqui, me ajude aí depois, você me conserta, né? Vou contar meu jeito. Eu não sei se foi na época do encontro, faz suco. E aí o rapaz, não vai ter refrigerante. Ele pergunta o quê? É doutrina da igreja? Não é? Não, é porque lá na igreja a gente não bebe refrigerante. Ah, é doutrina? E ela deu uma resposta massa, eu sei que ele entendeu. Ele falou, não é porque a gente é templo do Espírito, nós temos que cuidar do templo do Espírito. A gente não bebe refrigerante, a maioria aqui quando faz festa, acaba sobrando refrigerante, porque o povo parou de tomar refrigerante, porque sabe que isso está matando todo mundo, dando câncer. É só isso. Agora não é... Entendeu como é que é o negócio? Querido, o Senhor ele quer mudar sua mente. E aí, por último, chegar no comportamento. O comportamento muda quando o coração muda. Você está começando de fora para dentro. O projeto de Deus é de dentro para fora. O rio flui, não entra, o rio flui. Colossenses capítulo 2, verso 20 a 23. Eu ia ler o capítulo todo, mas achei que está longo. Fica a tarefa de casa, você lê Colossenses 2, à luz daquilo que nós falamos aqui. Diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele? Se submetem a regras, não manuseis, não prove, não toque, ou seja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Fica aquele negócio, a igreja do não pode, e agora nós estamos na igreja que pode, nós estamos na igreja que é direcionada pela mente de Cristo. Aí ele diz aqui, todas essas coisas estão destinadas. Me fala que é isso aí, não diz que é as corintianas não, né? Mas Deus perdoa, né? E Ele ama e tem misericórdia dos corintianos. É, corintiano, gente, não. Vai dizer que era flamenguista. Aí tá na glória, né, não? Tá certo. Vamos lá. Não manuseis, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Segue o texto, capítulo 3, versos 1 e 2. Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, vamos voltar aqui.
unido com Ele na morte, unido com Ele na sua ressurreição. Morreu para este tempo, morreu para esta vida com Cristo, para viver uma vida, ressuscitou para viver com Ele. Portanto, se vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O nosso maior desafio, querido, não é ter uma voz, sabe aquela voz tipo Luciano Pavarotti? Oh! Não é. Um dia eu chego lá, sabe, subir o tom. Não é isso. Nosso desafio não é tocar uma música, cantar. Para algumas pessoas é um desafio grande, e para outros um desafio maior é ouvir, né, quem canta. Mas nosso desafio é viver para o louvor da glória de Deus. Nosso desafio não é estar aqui bonitinho na hora do culto, todo mundo se amando, mas é ter uma vida de adoração ao Senhor, em espírito e em verdade. Que Deus, pois, tenha misericórdia de nós e nos ensine por meio do seu Filho. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus o sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que professam o seu nome, que tem sinceridade, não é verdade? Precisamos orar, né? Vamos ficar de pé. Querido, o seu desafio é viver uma vida de adoração. Não é ter um momento, se identificar com Jesus. Se identificar com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. O sacrifício do Senhor, querido, foi tão perfeito. Interessante como Jesus fez. Se ele tivesse só descido e morrido, mas ele tinha que fazer perfeito, né, querido? Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu entre nós, foi tentado, sujeito às mesmas paixões e a tudo. Ele fez tudo isso. Depois ele morreu, mas a morte não teve poder sobre ele, ele ressuscitou. E é interessante, lá em João capítulo 20 diz que Maria Madalena, quando ela, aquele momento que ela fala Rabone, quer dizer mestre, e ela descobre que não é o jardineiro que está falando com ela diante de um sepulcro aberto, mas é o Senhor. Aí ele fala, não me toque, porque eu ainda não apresentei diante do Pai. O que quer dizer isso? Naquele momento, Jesus foi lá diante da glória. Ele foi lá diante da glória, apresentou as suas mãos, os seus pés, o seu lado, e falou, Pai, aqui está o perfeito sacrifício. Deus não quer o seu sacrifício. Ele não quer o seu dinheiro para fazer alguma coisa por você, suas velas. Ele não quer nada disso. Ele só quer uma coisa, que você se identifique com esse sacrifício de Jesus. Deixe que Ele te represente. E aí eu só aceito assim, querido.
Ore ao Senhor neste momento. Se isso tem falado com você, ore ao Senhor. Deus, eu quero viver uma vida de adoração. Às vezes, sabe, querido, eu fico pensando, o Senhor quer nos libertar de um evangelho religioso apenas. Quanto prejuízo nós já tivemos disso. Que a gente vai caminhando, sabe, e a gente pensa, primeiro que o diabo só está no outro. Eu toco terror, eu fico com raiva o tempo todo, eu grito, eu chateio todo mundo, eu deixo todo mundo nervoso. E quando ninguém me suporta, o diabo está no outro. Nós não queremos voltar aos dias do Antigo Testamento e ter que trazer aqui, vamos cultuar a Deus, cada um traz um garrote, um cabrito. O texto segue, o holocausto aqui, o primeiro exemplo é do garrote, depois do novilho, depois vem o cabrito, depois vem a pombinha, mais ou menos sacrifícios parecidos. Não tinha muita diferença entre um e outro, tudo era queimado. Já pensou a gente começar um culto aqui, ficar todo mundo com o animal amarrado lá? Era só o Senhor estava nos ensinando com figura, era um caderno de figura, letra A, e avião, I de igreja, E de elefante. Tem que ter uma figura para entender a letra. Tem que ter um sacrifício para eu entender para onde isso vai me mostrar, para onde isso vai me levar. Meu desafio é viver para Ele. O seu desafio é viver para Ele. Nosso desafio é entregar o meu eu. Eu não posso cantar isso aqui sem entender. Dizer, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ninguém precisa me reconhecer. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Quando não há reconhecimento, querido. Essa semana eu falei, conversando com o pastor Salvador, e eu quero muito que ele venha, porque a vida daquele homem me impactou demais. Ele é bem simples, vocês vão ver, ele não é aquele show de mensagem, mas a vida dele. Você passar tempos num lugar sem reconhecimento nenhum, esquecido de todo mundo, esquecido da missão, esquecido de tudo. 8 anos ganhar a primeira pessoa, sofrer, apanhar numa tribo longe. Se morresse lá, sumia tudo. Chega, volta com o coração tão tranquilo, irmão. Eu falei, meu Deus, isso é um absurdo, Jesus. Mas sabe o que acontece? Quando eu entendo que não preciso de reconhecimento. A gente não gosta de ser cobrado. Também todo mundo fica no meu pé. É porque às vezes as pessoas esperam mais de nós. Elas esperam olhar para nós, esperam olhar para nós e ver Jesus. Se você olhar para mim e me ver aqui, o pastor Vel, Evelonde, você vai sobrar, filho, não vai ter nada de bom. Eu preciso mais dele. Eu preciso me identificar mais com ele. Eu preciso me identificar para viver na sua presença. Nós precisamos disso. É um evangelho que é em nós, por meio de nós e através. Oremos ao Senhor, meu Deus. Nos ensina, Pai. Nos ensina a viver uma vida de louvor, uma vida de adoração. Nos ensina a viver mais do que este momento aqui. Nos ensina, Pai. A gente nem sabe, nem entende como é isso às vezes. Nos ensina, Senhor. Quando as coisas dão certo, quando as coisas dão errado, me ensina. Quando eu perco,
quando eu ganho, me ensina. Me ensina a viver uma vida na tua presença. Vem nos ensinar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Porque somente o Senhor pode fazer isso. Nós não podemos. E por meio de Jesus nós queremos oferecer, apresentar sempre a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Queremos conhecer a tua boa, a tua agradável, a tua perfeita vontade. Muda nossa mente e coração, para vivermos uma vida de adoração diante de ti. Em nome de Jesus. Amém.